Fala aí, eu sou o Rogério Júnior do Responde Aí. Hoje nós vamos falar sobre forças em 3 dimensões. Forças em 3 dimensões. Imagine que tem um avião passando por uma turbulência. Nessa turbulência tem várias forças associadas a ele, em várias direções, no espaço tridimensional. E aí, como é que a gente simplifica esse problema? Como é que a gente faz? Que a gente vai ver agora. Primeiro a gente começa escrevendo o vetor força. Como é que a gente faz para escrever? Digamos que a gente tenha conhecido um ponto A, 4, 2, 0, e um ponto B, 2, meio, meio, no espaço tridimensional, x, y e z, e que o módulo dessa força F seja conhecido. O primeiro passo é a gente encontrar esse vetor AB. Como que a gente faz isso? A gente pega o ponto final menos o ponto inicial, sendo que a direção ela vai ser dada pela seta, aqui do que a gente está vendo, e o sentido, a direção é dada pela reta, e o sentido é dado pela seta, compondo o vetor. Sempre lembrando de fazer a setinha em cima do AB, ou do nome do vetor. Para a gente achar a direção, o que a gente faz? A gente pega o ponto final menos o inicial. Na componente x, na componente y e na componente z. Aqui no caso dá menos 2, menos 1,5, menos mais meio. Passo 2. Normalizar a direção. Normalizar significa tornar o vetor unitário, ou seja, o módulo desse vetor vai ser igual a 1. Como a gente faz isso? A gente pega o vetor dividido pelo seu próprio módulo. Ou seja, no caso que a gente tem o vetor AB, vai ficar assim. Menos 2, menos 1,5, e meio, dividido pelo módulo desse vetor. O módulo vai ser dado menos 2 ao quadrado, mais menos 1,5 ao quadrado, mais meio ao quadrado. Isso vai resultar na direção normalizada, NAB, que ela é dada pelos seguintes valores. Menos 0,784, 0,196 e menos 0,588. E o passo seguinte? O passo seguinte é basicamente como que a gente vai escrever esse vetor. A gente escreve esse vetor pelo módulo dele, que é conhecido, e a direção NAB, que a gente acabou de descobrir. Ou seja, é simples assim. Como a gente faz projeções de vetores? Digamos que a gente tem uma força F e uma direção N. A gente quer achar essa Fn, que é a projeção da força F na direção N. Como a gente faz isso? A gente faz pelo produto escalar. A gente sabe que Fn, a projeção, ela vai ser dada pelo produto escalar da força com a direção. Ou seja, a gente vai saber um módulo a partir do produto escalar. E o vetor a gente tem com o módulo que a gente descobriu, do produto escalar, mais a direção n, que é conhecida. Assim a gente acha. E o ângulo entre a força e o eixo? Bem, para descobrir o ângulo entre a força e o eixo, a gente sabe que do produto escalar, a gente tem que f produto escalar com n vai ser o módulo de f multiplicado pelo módulo de n multiplicado pelo cosseno de θ, onde θ é o ângulo que f faz com n. Tal que o cosseno de θ, fazendo a operação aqui, vai ser igual a f ao produto escalar de fn dividido pelo módulo de f dividido pelo módulo de n. A gente sabe que n é um vetor unitário, ou seja, o módulo de n vai ser igual a 1. Portanto, simplificando, a gente tem que θ é o arco cosseno de produto escalar de f e n dividido pelo próprio módulo da força F. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!